meus amores! Hoje vamos falar sobre mais uma marchinha de Lamartine Babo, composta em 1933 para o carnaval do ano seguinte. Trata-se de uma canção intitulada História do Brasil, que foi gravada no finzinho de 33 para ser publicada em disco em janeiro de 1934, um mês antes da folia. Nossa música de hoje, logo após a data de sua publicação, já chegou chegando com muita polêmica. No dia seguinte ao lançamento de História do Brasil, o compositor De Chocolat invadiu a redação do jornal A Hora no Rio de Janeiro, denunciando Lamartine Babo por um suposto plágio a uma canção de sua própria autoria. Esta canção intitulava-se Negro Também é Gente e dizia mais ou menos assim: quem foi que ninou o Brasil foi Aiá, quem mais padeceu docemente foi Aiá. Portanto, no nosso Brasil, oioiô, negro também é gente. Eu, pessoalmente, acredito que Lamartine Babo não tenha plagiado nada desta canção da autoria de Chocolat. Porque, embora o primeiro verso seja semelhante, a melodia é diferente, a própria letra é diferente. Então, numa hipótese mais remota, pode até ser que Lamartine Babo tenha extraído sua inspiração a partir desta composição de Chocolat. Mas daí a denunciar um plágio a partir disso, eu acho um pouco de exagero. Mas o jornal A Hora discordou de mim. Ele publicou em primeira página esta acusação do compositor De Chocolat, e assim que os demais jornais cariocas ficaram sabendo da notícia, trataram de reproduzi-la. A cidade inteira comentou por muitos dias. Sabe quem foi o único carioca que não comentou a respeito? O próprio Lamartine Babo. Nunca deu uma entrevista sobre isso, nunca deu uma declaração. Ficou de bico calado, esperou a polêmica esfriar, e daí, quando tudo isso passou, veio o Carnaval de 34 e a sua marchinha fez muito sucesso. Sábio, esse Lamartine, não é? Soube bem como contornar uma fofoca da imprensa. Agora que foi resolvida esta questão do plágio, acho que podemos entrar de fato na questão da letra da nossa música de hoje, que pode parecer um pouco nonsense, mas de nonsense não tem nada. Venham comigo que eu vou explicar a tamanha sátira contida por trás da história do Brasil. Siga meus bons? O refrão da marchinha diz logo o seguinte: quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Oficialmente, costumava-se denominar naquela época que Pedro Álvares Cabral havia descoberto o Brasil. Mas Lamartine Babo não nos pergunta em seu primeiro verso quem foi que descobriu o Brasil. Não. Ele aplica aqui um verbo diferente. Ele nos pergunta quem foi que inventou o Brasil. Lamartine Babo, já em 1934, havia entendido que a chegada dos portugueses ao nosso país não poderia ser um descobrimento. Afinal de contas, é óbvio que as terras brasileiras já existiam muito antes das caravelas aportarem no nosso litoral. Os milhões de indígenas que habitavam aqui
já haviam descoberto e ocupado esse território há muito tempo atrás. Mas então, se não foi um descobrimento, o que foi? Eu acredito que até hoje os historiadores devem discutir em torno dessa terminologia. Alguns dizem que foi uma conquista, o que também tem viés colonizador. Outros dizem que foi um achamento, mas o nosso Lamartine Babo prefere dizer que foi uma invenção. Como se toda essa ideia que a gente tem hoje de Brasil fosse um produto da colonização europeia, dos delírios inventores e colonizadores europeus. Mas a resposta que Lamartine Babo dá a essa pergunta que ele mesmo fez, não é? Ele mesmo pergunta: quem foi que inventou o Brasil? E ele mesmo responde: foi seu Cabral, foi seu Cabral. A resposta a essa pergunta, para mim, é muito mais engraçada que a própria pergunta em si. Porque ele responde de maneira informal, de maneira corriqueira, cotidiana, coloquial. Quem foi que inventou o Brasil? Ah, foi o seu Cabral ali, que mora na esquina, que trabalha na vendinha do Juarez. Lamartine Babo não coloca Pedro Álvares Cabral como uma grande figura histórica de muita importância para o nosso país. Não, é um Cabral qualquer, um Zé Ninguém. Agora, no terceiro verso, Lamartine Babo tem que pisar um pouco atrás, porque ele percebe que ele está sendo um pouco mordaz ali nas críticas, então ele tem que tirar o dele da reta também. Lamartine Babo erra de propósito a data da chegada dos portugueses aos litorais da Bahia. Afinal de contas, oficialmente, é o dia 22 de abril que marca a colonização portuguesa ao nosso país. Mas Lamartine Babo diz que foi o dia 21, para mostrar como ele é descompromissado com a história do Brasil. Não, eu não estou querendo recontar a história do Brasil a partir do meu ponto de vista, longe disso. Eu só estou fazendo uma brincadeira, uma brincadeirinha de carnaval. É só uma marchinha, é só uma musiquinha. Não liguem para mim. Olha só, eu até coloquei a data errada. Muito esperto esse Lamartine, não? Mas, na minha opinião, o verso mais engraçado deste refrão é o último. Porque nele, Lamartine Babo ridiculariza toda essa situação da invenção do Brasil, como ele mesmo diz. Sabem por quê? Lamartine Babo estabelece como marco temporal de referência a partir da qual começaria a se contar a data da invenção do Brasil. Ele estabelece como marco temporal de referência o Carnaval. Tá vendo só? A festa vem antes da invenção, porque essa invenção é ridícula, é artificial. Lamartine Babo denuncia o artificialismo do descobrimento do Brasil. Ele carnavaliza tudo. Ele fecha com chave de ouro o refrão desta sátira impecável. Genial, Lamartine Babo, palmas para ele. Depois, Ceci amou Peri, Peri beijou Ceci ao som do Guarani ao Guaraná, surgiu a feijoada e mais tarde o Paraty. Nesta primeira estrofe de História do Brasil, Lamartine Babo nos conta o que foi que aconteceu depois da invenção do Cabral. E o que aconteceu foi a miscigenação entre os portugueses e os indígenas, aqui representados pelas personagens do romance O Guarani, de José de Alencar. Estas personagens são a portuguesa Cecília, apelidada de Ceci,
e o bravo índio Peri, da aldeia dos Guaranis. Detalhe que, segundo Lamartine Babo, todo esse romance entre a Ceci e o Peri teria acontecido ao som da ópera Il Guarani, da autoria do compositor Antônio Carlos Gomes, sobre a qual nós já falamos lá no Vamos Falar de Música Exterior, hein? Eu espero que vocês se lembrem. De modo que, nesta primeira parte da primeira estrofe, Lamartine Babo nos faz um panorama geral da cultura erudita brasileira, e mais especificamente da cultura erudita romântica brasileira, representada por José de Alencar e Antônio Carlos Gomes. Mas com muita sagacidade, apenas trocando uma letra, um fonema da palavra Guarani, Lamartine Babo consegue, na segunda parte da primeira estrofe, fazer também um panorama da cultura do nosso povo brasileiro. O Guarani se torna Guaraná, o refrigerante mais popular do país naquela época. Assim como a feijoada é o nosso prato típico tradicional, e também o Paraty, que era uma marca de cachaça muito famosa nos anos 30 e que, se eu não me engano, existe até hoje. A segunda estrofe nos diz o seguinte: depois Ceci virou iaiá, Peri virou ioiô, de lá pra cá tudo mudou. Passou o tempo da vovó, quem manda é a Severa e o cavalo Mossoró. Na primeira parte da segunda estrofe, Lamartine Babo vai nos dar um discernimento diferente sobre a historiografia brasileira, uma vez que a história brasileira tradicional vinha constantemente apagando naquela época a presença da matriz africana na formação do nosso povo. Sim, até que naquele mesmo ano de 1933, o autor, historiador e sociólogo brasileiro Gilberto Freire publica sua grande obra Casagrande e Senzala, que denuncia esse processo de apagamento da memória afrodescendente na historiografia tradicional do nosso país. Lamartine Babo, perceba então, estava em sintonia sociológica com os grandes pensadores de sua época, porque ele vai nos dizer que Ceci virou iaiá, Peri virou ioiô. Iaiá e ioiô são termos que se referem a sinhá e senhor, ou, na norma culta da língua portuguesa, senhora e senhor. Vocês sabem quem é que chamavam seus senhores de ioiô e iaiá? Eram os escravos. Lamartine Babo aqui apresenta a importância dos negros, dos afrodescendentes, na formação da população brasileira. Coisa que não vinha sendo feita até então pelos próprios historiadores brasileiros. Inclusive, até hoje, nós sabemos que existem inúmeras marcas deste racismo na nossa sociedade, embora estejamos aí em constante luta para que isso se torne cada vez mais inexistente, até, se Deus quiser, um dia se extinguir completamente. Agora, a segunda parte da segunda estrofe eu vou ter que demorar mais um pouquinho para explicar para vocês, porque envolve algumas piadas internas que Lamartine Babo fez com o contexto da sua própria época. Não diga! Digo. Que coisa! Lamartine começa dizendo que tudo isso é coisa do passado. Ninguém tá nem aí mais para Peri Ceci, para iaiá e ioiô, ninguém quer saber de história. O que interessa aos brasileiros agora, no momento, é a Severa e o cavalo Mossoró. Bom, daí vamos lá. Primeiramente, o que é a Severa? A Severa é um filme. É um filme português, mais especificamente.
é o primeiro filme falado produzido em Portugal, que contava a história da grande cantora de fados Maria Severa Onofriana, representada no cinema pela atriz Dina Teresa. Este é um filme de 1931 que chegou ao Brasil somente em 1933 e que fez o maior sucesso de bilheteria. Da mesma forma, o cavalo Mossoró havia vencido o Grande Prêmio Brasil de corrida de cavalos naquele ano de 33 e fez muita gente ganhar muito dinheiro apostando nele. De modo que estas eram as duas grandes sensações do Brasil na época, né? O filme A Severa e a vitória do cavalo Mossoró no Grande Prêmio Brasil de corrida de cavalos. Ninguém queria saber de história, ninguém queria saber da invenção do Cabral, da miscigenação do Peri e da Ceci, da importância daqueles que chamavam seus senhores de ioiô e de iaiá, ninguém estava nem aí. O pessoal gostava mesmo era da alienação. Mais uma crítica que deixa Lamartine Babo aí no finalzinho de sua composição História do Brasil. A Marchinha História do Brasil foi gravada, como eu já disse, em novembro de 1933 pelo cantor Almirante. Eu vou deixar esta composição que foi lançada em janeiro de 34 aí embaixo na descrição do vídeo e eu espero que vocês gostem. Ficamos por aqui, minha gente. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Eu procurei fazer as críticas da melhor maneira possível, de acordo com as fontes e as pesquisas que eu li. Ok? Semana que vem tem mais para vocês. Um abraço no coração de todos, beijos na alma e lembranças do Emílio.